Eu gostaria que pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Filipenses. Filipenses, a gente vai encontrar uma passagem que fala da alegria de Paulo em ser instrumento de Deus. Nem sempre era fácil, mas ele tinha gratidão. Gratidão. A gente vai ler alguns versículos e vai entender essa mensagem de alegria, né? Davi, uma certa vez, por causa do pecado, ele perdeu a alegria. Perdeu a alegria da salvação. Perdeu a alegria de fazer a obra. E às vezes a gente encontra na Bíblia, em alguns momentos, alguns apóstolos servindo a Deus, seguindo a Ele de longe. Às vezes as pessoas não se envolvem, mas quando a gente se envolve no serviço do Rei, a gente é feliz. Vamos ver logo Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo, ele exorta, faz referência à alegria cristã. Filipenses 3:1. A gente vai ler alguns versículos. Olha aí, já está aqui, ó. Olha, já está aqui no Data Show, vamos ver. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Segura aí. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É interessante, é importante a gente dizer que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, aprisionado. Mas nem as prisões de Paulo impedia ele de agradecer. A gente pode pensar aqui que o servo de Deus, um membro IBT, um servo do Senhor que trabalha na obra, ele tem dificuldade. Mas as dificuldades não podem impedir o crente de trabalhar, o servo do Senhor trabalhar. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. A gente precisa caminhar também nas dificuldades. Nas dificuldades, irmão. Nem sempre a vida cristã é fácil. E você vê o pastor falando de alegria. Certa vez alguém disse assim: como é que eu posso me alegrar no evangelho que me oferece cruz? Porque Jesus Cristo disse isso: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui a gente vê Paulo avisando a igreja, se alegrando. E ele disse: eu tenho que repetir isso. Eu me sinto feliz. Alegrai-vos no Senhor. Também ele chama a igreja, aquela igreja, os Filipenses, para se alegrar também. Veja ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 4, agora o versículo 1, 4:1. Queria que você prestasse bastante atenção. Se alguém estiver conversando com você, diz assim: conversa depois, eu quero ouvir a palavra. Entendeu? A gente vai prestar atenção nesse momento. Veja o capítulo 4 agora, o versículo 1, 4:1. Olha o que é que está escrito aqui. Você pode ler comigo? Vamos lá? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Paulo mostrava uma alegria que ele tinha com aquela igreja, porque era uma igreja que não era vacilante, era uma igreja que estava firme na obra do Senhor. E Paulo, na prisão, ele começa a exortar. Eu peguei um material do Dr. Shed falando sobre essa carta, essa igreja. É impressionante como essa igreja, apesar de todas as tribulações, mas ela estava firme no Senhor. Servir a Deus, alguém já pensou assim: quando tudo vai bem, parece até fácil. Mas quando começam as tribulações, a gente não pode parar de fazer a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo disse que aprendeu com Cristo. E no capítulo 4, versículo 4, eu queria que os homens lessem bem forte, 4:4. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez de mim, alegrai-vos. Bonito, vamos ver, mulheres? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez de mim, alegrai-vos. A tônica desta carta, quem já leu, você está vendo agora, é alegria. Mas Paulo estava atrás das grades. E ele, naquelas grades, ele ganhava os guardas, todo aquele pessoal ali que estava prendendo ele com as algemas dele, com a prisão dele, ele pregava o evangelho. Às vezes, sabe, irmãos, nós não estamos num lugar bem confortável, mas é possível. Você sabe que foi em Filipos que Paulo foi preso, ele evangelizando, foi açoitado, mas ele cantava, ou não é assim? Perto da meia-noite, ele cantava e o quê? Orava.
Ah, pastor, eu só vou cantar quando a maré estiver boa. Não, cante nas dificuldades. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. No Salmo 34, o salmista diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Às vezes as coisas parecem que não está dando certo, não. As coisas parecem que está travando. Mas você não pode desanimar, porque parece que não está dando certo. Continua servindo ao Senhor. Porque a Bíblia também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja, está sintonizada com a palavra? Quem ama a Deus aqui, levante sua mão. Pois tudo vai cooperar para o teu bem. Porque você é obediente, você obedece, você está na presença do Senhor. Pode deixar entrar água no barco, você não quer que entre, mas está entrando. Mas Jesus vai ali acalmar a tempestade, o vento que está forte, e vai dar vitória a você. Porque você tem alegria de servir ao Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou alegrar no Deus da minha salvação. E Paulo diz assim: a gente alegrar no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Deus está perto da gente quando a gente está aqui e quando sai daqui. Alguém disse que o lugar mais fácil de ser crente é na igreja. Mas onde você estiver, o Senhor está presente, Ele vê tudo. E ali a gente precisa também de fidelidade ao Senhor. Você está na casa do Senhor, irmão, é um privilégio tão grande. A gente está aqui na casa do Senhor. Eu tenho nas minhas visitas, visitado pessoas que perguntam: por que você não foi mais na igreja? Vem enfermidade, irmão. E às vezes vem de repente coisas que a gente não imagina, e impede você de caminhar. Aproveite esse momento, você pode vir para a casa do Senhor. E quando chegar na casa do Senhor, aproveita cada minuto, porque o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, irmão. É uma alegria. Ainda no capítulo 4, veja o que é que Paulo também fala da alegria dele, no versículo 10. 4:10 agora, vamos lá? 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo agradecendo àquela igreja, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, Paulo está agradecendo àquela igreja, porque aquela igreja, através do seu esforço, do seu ardor missionário, socorreu Paulo em momentos difíceis. E mais, não só isso não, socorreu também a igreja de Tessalônica. Tinha igrejas que precisavam, e a igreja de Filipenses tinha suas dificuldades, mas era uma igreja de alegria, uma igreja fervorosa. E Paulo agora está ensinando a igreja. Geralmente, irmãos, os apóstolos, a gente vê isso em Atos, ele ensinava a igreja. Presta atenção à continuidade desse versículo. Veja, Paulo falando da alegria, verso 11, 4:11 agora. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Ele aprendeu a viver o quê, irmãos? Contente em toda e qualquer situação. Para aí, isso é fácil? Você está contente em tudo? Hoje eu não estou contente, não. Acontece isso, vem tristeza. Mas Paulo diz que foi um aprendizado. Sabe, irmão, a gente aprende a amar a obra e aprende a se alegrar, mesmo naqueles dias maus. Eu aprendi, Paulo diz, eu aprendi porque aprendi a conviver ou a viver contente em toda e qualquer situação. Não é muito bom viver com dor. A gente hoje comentava aqui na mensagem hoje à tarde. Quem tem uma pessoa em casa enferma, doente, é muita lágrima. Hoje eu fui fazer uma visita à tarde, uma irmã dessa igreja, fui com a minha irmã Jaciara, não sei se Jaciara pôde vir agora à noite, está lá atrás. Quanto sofrimento a gente viu, Jaciara? Quantas dificuldades a gente viu? Mas a gente estava ali falando do amor de Deus, e aquela irmã agradecendo, feliz pela presença da igreja ali. Mas a gente sabia que ela está passando dificuldade, não precisava nem dizer o aspecto dela, a gente via. E a gente ali orando, pedindo a Deus misericórdia. Paulo vivia muitas vezes chicoteado. Se você for ver a segunda carta aos Coríntios, ele fala do sofrimento que ele passou, muito aperto, muitas lutas que aconteceram na sua vida, mas nada disso impediu dele servir ao Senhor com alegria. Tem muitos crentes que são melindrosos, ainda precisa aprender. Qualquer coisinha quer deixar a cruz, ou quer diminuir, quer cortar, não vou mais, e desanima. Não faça isso não, seja fiel até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Olha o que é que acontece agora. Paulo disse que aprendeu. Vamos ver o que ele aprendeu. Verso 12. A igreja pode me ajudar? Vamos lá? Tanto sei, como também ser
de tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? Tanto de fartura, assim como de abundância. Guarda essa palavra, já tenho experiência. Paulo aprendeu, e agora estava um experiente apóstolo. Sabia que quando ele estava levando uma pisa, ele levou uma pisa, aquelas varas, ele sabia que o nome do Senhor estava sendo glorificado. E eu aprendi. Paulo era um fazedor de tendas, ele trabalhava, mas ele trabalhava com ardor missionário, com alegria. Irmãos, eu fico pensando, quando a gente olha a obra do Senhor, vai vir vento forte, vai vir coisa que vai querer estimular, mas o seu olhar está em quem? Está em quem o olhar? Em Jesus. Você está trabalhando para Jesus ou para homens? Você trabalha para o Senhor. E quando a gente trabalha para Jesus, nada vai lhe deter, porque a tua visão é o céu, é a eternidade e é fazer a vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu aprendi. Aí Paulo, irmãos, ter fartura. Você sabia que tem gente que não aprendeu a ter fartura? Se tiver fartura, falta tudo, não quer saber mais de nada. Por isso tem uma oração lá em Provérbios que diz assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa antes que eu morra, né? Antes que eu morra. Ele fez uma oração. Eu quero pedir ao Senhor, ele nem riqueza nem pobreza. Ele faz uma oração assim: eu não quero riqueza para quando eu tiver muito farto eu me esquecer. Porque geralmente as pessoas, quando começam a ganhar um dinheiro, sabe o que é que diz? Porque eu sou esforçada, eu trabalho, eu ganho, começa a se exaltar. Não me deixa ter dinheiro para me afastar do Senhor, não. Também não quero a pobreza para eu passar fome, não blasfemar contra o Senhor. Sabe o que é que ele diz? Me dá o pão acostumado, me dá meu pão de cada dia, não deixa faltar nada na minha casa, para meus filhos, para minha família, nem riqueza nem pobreza, mas nunca permita que eu me afaste de ti. Irmãos, quantas pessoas galgaram bem, fizeram universidade, se formaram, acabou a igreja, esqueceu de Deus. Que pena, porque empobreceu. A gente nunca pode deixar o Senhor. Aconteça o que acontecer, se está bem, estou com Jesus, se não está difícil. Uma certa vez alguém disse assim: olha, se eu estou com Jesus eu sofro, sem Jesus eu sofro, com Jesus eu sofro, é melhor sofrer com quem? Todo mundo sofre, porque no mundo tereis aflições. Então eu quero sofrer com Jesus. Tem um cantor que fala sobre isso, Eliezer Rosa. Ele sofrer com Cristo e sofrer por Cristo. Mas agora eu aprendi a ter fome. Irmãos, aprender a passar pela necessidade também é outro deserto. Você vê, falta tudo. Em casa é uma fartura, né? Fartura. Falta tudo. Não é fartura, né? Está faltando as coisas. É ruim também. Desemprego. Muita coisa. Paulo diz que mesmo quando ele tinha abundância, ele não esqueceu de Deus. E quando ele também ficou pobre. Assim, ele diz que soube aprendeu a ter abundância como escassez. Vou repetir o que eu já disse. Não quero cansar você, mas vou repetir. Tem pessoas que, se Deus abençoar hoje, abrir a porta, deixa a casa dele, deixa ele. Aí Deus segura ali naquele pão acostumado ali, ó. Vai ficar aqui, viu, servo? Porque se tu ganhar mal coisa, tu desvia. Se for promovido, já era. Não tem tempo mais para Deus. Eu me lembro de uma história de um irmão, de um pastor que contou que o irmão estava desempregado, parece que a igreja fez uma cota e deu um fiteiro para ele. Ele era muito habilidoso e Deus dando graça a ele, daquele fiteiro foi aumentando. Daqui a pouco ele estava com a barraquinha, a barraquinha estava com a mercearia e estava com a bodega. Foi crescendo o negócio, foi crescendo, daqui a pouco estava quase no supermercado. Sabe o que aconteceu? O irmão faltando na igreja, faltou. Aí foi uma comissão visitar. Irmão, cadê o senhor? Ah, irmão, é muita coisa, Deus abriu as portas aqui, eu não tenho tempo para nada mais. Será que Deus quer isso na tua vida e na minha vida? A gente não ter tempo para a família, a gente não ter tempo para ler a Bíblia, a gente não ter tempo para Deus. Será que isso é bênção mesmo? E ali o irmão fez uma dinâmica, botou o nome Deus e botou uma nota de R$100 na frente do nome Deus. Qual é o nome que está aqui? Ele fez: estou vendo não, o senhor está com dinheiro na frente, fez o que está acontecendo contigo. Alguns querem tanto isso, que começa a esquecer da própria vida espiritual. Louco, esta noite te perderam tua alma. Lembra que Jesus contou sobre isso? E o que tu está preparando, toda essa agonia, para quem será? Então aqui Paulo aprendeu a ter abundância, aprendeu a viver também com escassez, que é difícil. Versículo 13, bem forte toda a igreja, vamos lá? Tudo posso. Mais uma vez, tudo posso.
A gente costuma dizer esse versículo sem ver suas implicações e o contexto dele. É aprender a passar na prova do desemprego, é aprender a passar também nas dificuldades, nas lutas, porque certamente Deus vai mudar o quadro. Quando Ele mudou o quadro de Jó, Ele muda teu quadro e você vai ver a glória de Deus na tua vida. As coisas vão melhorar. Diz para teu irmão assim, as coisas vão melhorar. Diz aí para ele, irmão, as coisas vão melhorar. Deus vai fazer o milagre na tua vida. Vai ficar assim direto não, porque Deus vai agir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou passar por essa prova dando glória a Deus e vai passar. E se prepara porque eu vou dar meu culto de gratidão. Hoje eu falava com alguém sobre isso. Prepara aí. Cadê o irmão Cristiano? Hoje a gente conversava sobre isso. Pode preparar que vai ter culto de gratidão. Já estou dizendo aqui, aumentou a responsabilidade da gente. Aqui é esforço, perde culto, perde domingo, não vem, estudando, concurso, correndo. Pode ter certeza, estou dizendo aqui de público, para a glória de Deus, vai ter culto de gratidão na vida do irmão. Ele vai agradecer porque ele está perseverando. Ele disse assim, pastor, pode ter o que for, na linguagem de hoje, eu dar o sangue na canela, mas eu não deixo minha igreja, não deixo o meu Deus, não deixo a obra, cada vez eu quero me firmar. Ele disse isso para mim hoje no começo do culto, no primeiro banco. Eu quero fazer a obra do Senhor. Há muitas pessoas que qualquerzinha é todo manhãozinho, todo melindroso, precisa amadurecer, precisa ter estatura, precisa suportar e continuar. Diz para teu irmão, continua. Continua. Vocês creem que Deus mandou entregar a mensagem agora, essa mensagem dessa noite? Você está muito paradinho, irmão. Tu não está muito animado não, te anima mais. Porque a gente tem pedido muita coisa a Deus, mas Deus assim, busque em primeiro lugar o quê? O meu reino. E as outras coisas vos serão o quê? Deus quer acrescentar na tua vida e Ele vai. Agora Ele em primeiro lugar. O grupo de louvor cantou a música, eu não mereço nem um segundo da tua atenção, e Deus dá atenção a gente. E sabe qual é a atenção da gente para Deus? Às vezes é quase nenhuma. Dê mais atenção a Deus. Diz para teu irmão, ele não vai se ofender não. Dê mais atenção a Deus. Para com os teus negócios, dá mais atenção. Dá uma relaxada lá nas redes sociais, no YouTube, na internet. Dá mais atenção a Deus. Dá mais atenção à palavra. Olha, irmão, Deus está presente aqui falando conosco. Dá mais atenção à igreja. Dá assistência à igreja. 12 anos eu fui me batizar. 12 para 13 anos. Aí entrei na sala, doutor Aragão, ainda me lembro do professor. Ele perguntou, você vai se batizar por quê? Porque seu pai é diácono? Eu disse, não, porque eu aceitei Jesus e tal. Não sabia defender muito não, mas eu fui dizendo, né? Ele tem certeza? Eu tenho. E agora? O que é que você vai fazer pela sua igreja? Você ser membro dela? Você vai ajudar a igreja? Eu disse, a gente pensa logo em dinheiro, né? Eu falei, eu não estou trabalhando não, senhor. Ele falou, eu não estou falando isso não. Estou falando que você vai dar assistência à sua igreja. Ou será que o embaixador não pode dar assistência à sua igreja? Onde é que está o serviço real? Ou será que as mensageiras não podem dar assistência à sua igreja? Onde é que está o trabalho? Nós somos servos do Senhor. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Ele fez, agora eu faço uma pergunta a você. Quer dizer que seu pai é um exemplo para você. Seu pai trabalha, o diácono, trabalhador. E tem 10 meninos, você tem quantos? Eu sou um menino ainda, eu já tinha... Ele brincava, né? Eu ainda tenho 12 anos, mas você precisa se interessar pelas coisas de Deus. Eu vejo adolescente, muitas vezes meninos se interessando por tudo, mas não quer saber da obra do Senhor. Ainda quer ficar parecido com o mundo. Você não é parecido com o mundo não, porque você é adolescente e crente. Você é um jovem crente, você não é igual ao mundo não. Deixa o mundo para lá. Você é ovelha, você é servo, você é diferente. Jesus deu um banho com o sangue dele na tua vida. Você é lavado no sangue de Jesus Cristo. Isso serve para jovem, para adulto, para todos nós. A irmã passa o dia todo dentro de casa sem cantar um hino. Se você passou o dia todo sem cantar um hino, começa a cantar na tua casa, irmã. Que falta de inspiração é essa? Hoje Marisa ficou arranhando lá tal. Eu estava ali, mas ficou bom. Lá no terraço começou a cantar, estava até animada. Disse, olha como ela está, né? Hoje de manhã. À tarde a gente veio para cá, para a igreja, para orar e para fazer a obra do Senhor, visitar, atender. Irmãos, o que é que a gente anda fazendo, hein, com o dom que a gente recebeu?
Ou será que a gente não tem? Você tem um dom. Você telefonou para alguém, eu achei interessante hoje, eu conversava com a irmã da igreja, ela viu umas fotos da visita, ela fez: pastor, me dê o telefone dessa irmã, que eu quero falar com ela agora. Deus tocou no coração dela. O que é que Deus tem tocado no seu coração para fazer a obra dele? Isso é muito sério. Parece que a gente está sem a visão. Aí Paulo disse assim: eu quero fazer tudo porque ele me fortalece. Sabe qual é a minha oração nesta noite? A mensagem veio de propósito nesse intervalo, é que Deus fortaleça você. Não seja crente manhozinho não, pobrezinho, cheio de... Não, você é um servo do Senhor. Fortalece a tua vida, os teus lombos, porque Deus tem coisa grande na tua vida. E não sai do teu lugar, não acontece o que acontecer, não sai do teu lugar, continua orando. E queira ser usado por Deus. No meio do ano, você fez um propósito, para esse ano está acabando 6 meses, e até agora está parado. Será que nesses últimos 6 meses você vai fazer alguma coisa? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém mesmo?